me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Muito bom estar aqui com vocês. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a roda da vida. É uma forma de abordar os mesmos assuntos que nós temos abordado no nosso programa sempre, e através de uma forma muito bonita e muito assim, mais simples de se perceber como funciona a nossa vida na verdade, como funciona essa questão que nos toca a todos, que é a questão do sofrimento. O Buda, no decorrer da vida dele, percebeu o que ele chamou de 4 nobres verdades, né? Que a existência do sofrimento, eu falei isso para vocês no programa passado, mostrei até uma imagem, a existência do sofrimento, a origem do sofrimento, né? O fim do sofrimento, a possibilidade do sofrimento realmente não é uma coisa insolúvel, né? O sofrimento pode ter um fim, né? E o caminho para se atingir esse fim do sofrimento. Depois disso, nós falamos no centro da roda da vida, na imagem central, né? Que nos mostrava qual seria realmente a origem do sofrimento, né? E nós vamos continuar hoje a falar um pouco sobre isso. Qual a origem do sofrimento? E lá no centro da roda da vida, nós temos a imagem 1 que nos mostra qual seria isso, né? A roda da vida, na verdade, significa o fluxo contínuo da nossa vida, o que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E ela, por um lado, mostra, né, quais são as nossas provações, mas, por outro lado, também ela nos dá a possibilidade de resolver o caminho, que seria até o caminho inverso, que possibilita com que nós encontremos o caminho para a solução do sofrimento. Mas vamos nos ater ao centro da roda da vida, que é a imagem 1. Lá nós vamos encontrar 3 animais, né? O javali, a cobra e o galo. O javali, ele simboliza a roda da vida, é a imagem que vocês têm à esquerda, e do lado direito é exatamente aquele miolinho lá, que simboliza a origem do sofrimento. No javali nós temos a ignorância, no galo nós temos o apego e na cobra nós temos a aversão. Esses 3 estados, eles caminham juntos. Vocês podem ver que um animal está segurando, mordendo o rabo do seguinte. Então, isso é um processo contínuo, é um fluxo contínuo. Os 3 se interrelacionam, um gera o outro, né? E como seria a forma de deter esse círculo, esse circuito, esse fluxo? A única forma possível é a consciência, né? É a consciência que vai nos permitir resolver o que propicia o começo dessa engrenagem, que é a ignorância, que está simbolizado aí no caso pelo javali. Ela vai nos fazer com que nós consigamos perceber como isso funciona e possamos interromper esse fluxo, esse círculo, né? A ignorância, ela nos cega. Nós, muitas vezes, nossas ações, nós achamos que está tudo sob controle e não está nada sob controle, né? Porque nós estamos cegos e quem faz isso é a ignorância, né? E nós só percebemos que não estava nada sob controle, nós só temos essa percepção quando a coisa não funciona, quando a coisa deixa de funcionar, quando nós vamos entusiasmados para a árvore colher os frutos doces e encontramos frutos azedos, né? Eu expliquei sobre isso no último programa e é exatamente isso que acontece muitas vezes em nossa vida. Nós, de repente, queremos colher da nossa vida frutos doces e colhemos frutos amargos, né? Falei sobre as sementes das 2 possibilidades, que não é só aquela que nós vemos
na Bíblia, que é onde a semente é plantada, né, a parábola do semeador, mas também esse outro lado, que semente nós plantamos, né? E nós sempre plantamos essa semente no aqui e agora, né, no momento presente. Por isso é imprescindível a consciência, porque é através dela que nós vamos poder aprender a lidar com a ignorância. E se queremos colher frutos doces, nós vamos plantar frutos doces e não frutos amargos, né? Então, essa consciência é que vai nos ajudar a lidar com a ignorância. Uma das coisas que nós fazemos quando uma coisa dessa acontece, quando a gente quer ter uma colheita e percebe que a nossa colheita é outra, é culpar os outros, né? Esse processo de culpar os outros é uma das coisas que mais impede o nosso crescimento e a possibilidade de solução do problema que nós estejamos tendo. Na verdade, muitas vezes nós culpamos os outros, culpamos a vida, culpamos qualquer coisa que seja externa a nós. Primeiro aí vai entrar a questão da culpa, que é o que acontece hoje em dia. O processo imediato é culpar alguém. Tem que existir um culpado, né? A culpa é sempre um processo de controle, né? A culpa existe para isso, né? A pessoa que se sente culpada, ela imobiliza, ela não tem ação, ela não cresce, ela não se desenvolve. Quando você faz uma prova, você está na escola e faz uma prova e você tira nota baixa, o sentimento que sobrevém não é o de culpa, é de responsabilidade. Você tem responsabilidade por aquela prova, pelo que você fez. Se você tirou uma nota baixa, você tem que estudar mais, se dedicar mais, para na próxima prova você poder tirar uma nota melhor. É a mesma coisa, né? A gente pode passar o raciocínio para o dia a dia da nossa vida. Nós cometemos erros sim, mas a ideia não é se sentir culpado e paralisado. A ideia é se sentir responsável e tomar uma atitude em relação a isso. Mudar o modo de pensar, se for possível, resolver aquela questão que nós provocamos e a qual nós sentimos culpados, tentar solucionar aquele problema e não se sentir culpado com aquela nuvem negra em cima da cabeça e completamente paralisado. A responsabilidade surge aí como uma forma de transformação, uma forma de eu, que errei, me tornar uma pessoa melhor. A ideia é essa. É isso que faz a gente continuar crescendo. É isso que vai limpar a ignorância. Isso é uma postura de consciência. A gente está percebendo o que está acontecendo, tomando uma atitude. Não uma atitude reativa, mas uma atitude proativa. Nós estamos tendo uma ação positiva. Isso é fundamental. Nós sempre temos essa tendência de encontrar a culpa fora de nós, porque quando nós nos sentimos culpados, nós ficamos paralisados e temos muita dificuldade de lidar com isso. Muitas vezes até mesmo por causa da nossa criação, pais que culpam muito os filhos e a cada culpa é sempre uma briga, um castigo, alguma coisa assim, a pessoa tem uma tendência a querer mostrar que ela não erra nunca, que ela acerta sempre. Esse processo de falta de consciência, essa dificuldade de perceber que fez alguma coisa errada e dizer, nossa, fiz isso errado, é levar com leveza a questão, né? Acredito que são questões que sejam difíceis de você levar, são mais sérias, mas a gente pode treinar coisas mais comuns do nosso dia a dia, perceber que fez alguma coisa que não era daquela forma e dizer, ih, nossa, errei, fiz isso. A própria pessoa tomar a iniciativa de fazer aquilo, de se conscientizar do que está acontecendo, de perceber o que ela fez, de lidar com aquilo, de se sentir responsável, mas resolver aquela questão. Isso é uma forma de criar um certo hábito para poder encarar as atitudes com responsabilidade e não como se fossem
culpas que tivessem a possibilidade de cair na sua cabeça, porque isso já vai fazer com que a gente tente se afastar, manter longe, né? Nós não queremos nos sentir culpados e não existe porquê. Mas é importante que nós aprendamos a nos sentir responsáveis e aprendamos a lidar com isso, a resolver, como eu falei, se for possível, resolver a questão, tomar uma atitude que conserte o que foi feito. Se não for possível, que aquilo sirva de aprendizado, nós possamos nos tornar pessoas melhores, né? Cada vez melhores. Esse tipo de atitude da pessoa querer sempre mascarar a culpa e aí fazer isso muitas vezes tentando encontrar um culpado, né? Ela vai aumentar cada vez mais a falta de confiança que a pessoa tem em si mesma. Cada vez a pessoa vai se sentir mais insegura, cada vez mais. Esse processo, que é um processo lento, difícil, mas que é perfeitamente possível. Por isso eu falei para começar com as pequenas coisas. Se a gente começa a perceber nossa responsabilidade em cada ato, nas coisas simples até que nós fazemos que não ficou direito, pô, não fiz isso aí legal, vou consertar, fazer direito, levar com humor isso, a gente cria um hábito de poder perceber sempre as nossas atitudes. À medida que a gente vai aumentando essa percepção, muitas vezes você percebe que você vai ter a atitude errada antes de ter essa atitude errada. Você começa a ter, vai afinando a tua sensibilidade e você vai começando a poder plantar cada vez sementes melhores. Você vai começar a ter realmente uma certa percepção, uma certa consciência da atuação no aqui e agora. E isso vai fazer com que elas possam ser, essa atuação possa ser cada vez melhor, né? Vamos contar uma história para tentar clarear essa questão da ignorância. 3 amigos, eles estavam sempre juntos e costumavam fazer noitadas juntos, e num desses fim de semana resolveram, foram para uma festa, beberam bastante e decidiram, queriam arranjar alguma coisa diferente para se divertir, já tinham testado de tudo e queriam alguma coisa diferente, essa ânsia que nós vivemos na sociedade de hoje, de querer coisas diferentes porque já nos enjoamos das que temos, estamos querendo simplesmente suprir nossas necessidades externas, que fica cada vez mais difícil na medida em que você não tem um processo de interiorização, na medida em que você não consegue perceber beleza na natureza, no seu dia a dia, você fica numa busca ansiosa por coisas que vão te saciar. E eles pensaram, não, vamos remar de noite. Nós vamos sair remando e vamos ver até onde a gente consegue, o quão longe a gente consegue chegar. De manhã a gente vai saber onde estava e volta. E aí foram para a beira do cais, entraram no barco, né? Nós temos aí um barco na água para vocês fixarem isso. Eles entraram no barco e foram remando, 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 a imagem 2 do nosso barco. Foram remando, 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 foram remando mar afora. Passaram toda a noite remando. Quando começou a amanhecer, né, eles simplesmente olharam em volta, e tem a imagem seguinte, e perceberam, né, vem a próxima imagem, que não tinham saído do lugar. O barco estava amarrado no cais, né? O barco tinha uma corda e estava amarrado no cais, e eles simplesmente passaram a noite toda remando e não saíram do lugar, né? Essa corda, né, que não se desamarra sozinha, isso é importante perceber, que depende de nós, depende de cada um de nós para ser desamarrada. Ela é como a ignorância, que depende de nós para que nós possamos nos libertar dela. É exatamente isso. A nossa vida, muitas vezes, tem sido esse processo de remar, 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 se esforça, trabalha, batalha, um monte de coisa, às vezes muitos sofrimentos, e quando percebe, não saiu do lugar.
quando às vezes não andou até para trás, a coisa ficou pior do que estava. Então, se eles tivessem tido consciência do que estavam fazendo, se não fosse uma busca desenfreada pela questão da futilidade das percepções, das coisas só externas, né? Eles teriam percebido que o barco estava amarrado, e teriam desamarrado, e teriam poder desfrutar de um passeio. Mas não é esse o caso, e é isso que nós fazemos. A plena atenção, a consciência no nosso momento presente, perceber o que está à nossa volta, perceber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos, que sementes estamos plantando, perceber se o barco está amarrado, o barco da nossa vida está amarrado pela ignorância ou não. Porque senão a gente se esforça, sofre, é um desgaste, e no fim o que vem? Mais sofrimento ainda. Né? E seria tão simples se a gente no começo de tudo tivesse parado para perceber. Né? Muita gente fala, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, e depois o tempo tem que surgir. Quantas pessoas não têm tempo para cuidar um pouco, se trabalhar internamente, para cuidar da sua saúde interna, né? E depois tem que ir para o hospital. A gente escuta falar tanto aí, ficou na fila, mesmo quem tem uma saúde paga, né? Demora, é demorado, é cansativo, é desgastante. E aí o tempo surge. Como? Não tinha tempo. Agora tem, né? E tem um tempo, às vezes, que é imenso. Quantas pessoas passam a boa parte da sua vida tentando se curar de alguma coisa que, se tivessem gastado um pouquinho de tempo antes, não teriam tido toda essa necessidade. Agora, mesmo que a pessoa esteja dentro desse processo de cura e que tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que fazer exame, tem que ir ao médico, tem que isso, tem que aquilo, nesse momento também, se ela parar um pouco para olhar para dentro dela mesma, eu tenho certeza que ela vai poder, de repente, até eliminar grande parte do tempo da vida dela que ela gastaria para frente para poder se curar. De repente, ela começa a olhar para dentro dela mesma e a transformação começa a acontecer. Né? Eu repito o que eu sempre vivo falando. Não se pode esperar resultados diferentes quando se faz sempre a mesma coisa. Sempre que você liga uma cafeteira, ela vai fazer café. Você põe água, você põe pó e você vai ter café. Não adianta eu querer que saia leite dentro dela se o que eu puxo foi pó de café. Eu coloquei pó de café, coloquei água, vai sair café. Né? O que nós estamos fazendo quando temos essas atitudes inconsequentes e irresponsáveis, na verdade, é isso. Aí a pessoa vai dizer assim para mim, como eu já ouvi, mas é o que todo mundo faz. É o que todo mundo faz e todo mundo está tendo problema. Está na hora de você, se não quer ter problema, começar a parar e a fazer o que Buda, eu vou trazer até o textozinho inteiro onde ele fala isso, em que ele diz que não acreditem em nada do que eu falo. Não só de mim, mas de qualquer outra pessoa. Mas usem para pensar, usem a lógica, raciocinem, pensem. Né? Muitas vezes, uns momentos que você pare para pensar, você começa a ver as falhas do sistema. Vocês começam a perceber como nós estamos mergulhados dentro de um sistema completamente falho. Né? Agora, como dizia Krishnamurti, né? Quem é a nossa sociedade? Quem é o nosso sistema? Quem? Somos nós. Então, mudemos. Não vamos questionar que o outro mude, mudemos nós. Se eu sei que alguma coisa funciona, pesquiso, vou atrás, procuro saber, né? Faço uma coisa consciente. Não é sair, fulano falou, vou fazer, aí volta no mesmo, dá na mesma coisa. O resultado é o mesmo. Mas aí eu tenho possibilidade de ter uma ação consciente que vai ter resultado, que resulta, como dizia o Fernão Capelo Gaivota. Né?
Bom, a consciência é a ignorância, então, no caso, é essa falta de busca, né? Nós queremos sempre que o outro nos diga o que fazer. Nós não tentamos suprir, resolver a nossa própria ignorância. Aí você vai numa pessoa, você faz o que ela manda, sem pensar a respeito, não dá certo, foi fulano que mandou. Eu concordo que todos que têm uma profissão deveriam ser excelentes naquela profissão, não discordo disso, e deveriam saber o que estão falando, né? Mas, mesmo que isso aconteça, isso não elimina, né, o fato da pessoa que está ouvindo não ter a consciência do que está acontecendo. Ela tem que saber, ela tem que ser responsável pelo próprio corpo dela, né? Isso é um fator. E o outro é que, como nós já explicamos aqui muitas vezes, sem mudar o interior, o exterior não muda. Não existe como. A física quântica hoje nos mostra isso com muita clareza. Tudo que está no nosso corpo vem da nossa mente. A energia gera matéria, né? Isso aí não tem como fugir disso. Então, não adianta você querer tomar um remédio e consertar alguma coisa que está errada. É impossível. Você tem que mudar seu interior, né? E o corpo segue. Não tem como não seguir, porque é a mente que gera nosso corpo físico, né? Bom, na roda da vida, que nós vimos ali no começo do programa, ela nos fala sobre a origem do sofrimento. E ela, na roda seguinte, ela nos diz a que ações esse sofrimento leva, né? Vamos ver a imagem 4, que vai nos mostrar isso. Nós temos aquela roda central, né, onde tem os 3 animais, e em volta nós temos o segundo círculo. Então, essa ação da ignorância, da aversão e do apego vai nos levar a 2 possibilidades. Uma vocês veem do lado direito a possibilidade escura e vocês veem do lado esquerdo a possibilidade clara, a possibilidade da luz, né? A da direita é o medo e a da esquerda é a confiança. São essas as 2 possibilidades. Nós vivemos o nosso dia a dia mergulhado no fluxo daqueles 3 elementos centrais. E nós temos que a cada momento optar por um lado, ou do medo ou da confiança, né? Medo, que é o que domina nos dias de hoje, do futuro. Medo é medo, né? Pode ser do futuro, pode ser de perdermos os nossos bens, que seria característico do apego, pode ser de perdermos pessoas, né? Exatamente o medo, né, é representação do apego ou da aversão, né? E temos o outro lado, que é a confiança. É ter confiança de que tudo a que nós temos direito vai vir até nós, não importa o que façam, né? Se nós deixarmos que isso aconteça. E exatamente quem faz isso é o medo, ele impede que o que é nosso venha até nós. Somos nós mesmos, através do medo, que provocamos esse processo. Quem fala de uma forma maravilhosa sobre isso é o Sermão da Montanha. Eu, num próximo programa, eu ia falar agora, mas aí não ia dar tempo para tudo. Então, eu no próximo programa, não no próximo, no outro, eu já vou dizer para vocês por quê. Quem vem falar, vou falar logo então. No nosso próximo programa, a Marisa Ferro, que vocês já conhecem, vai vir aqui falar sobre o sofrimento, mas numa outra abordagem. Eu tenho procurado falar sobre os assuntos, nossos assuntos todos, que é qualidade de vida, felicidade, que todos sejamos felizes, né? De várias maneiras diferentes. E agora, no momento, nós estamos fazendo uma abordagem budista. E no próximo programa, a Marisa vai nos trazer uma abordagem espírita sobre isso. No fundo, vocês devem ter percebido que muitas vezes até eu mesmo faço algumas abordagens espíritas. Vocês já devem ter percebido que todas falam as mesmas coisas de formas um pouco diferentes, tá? Mas é tudo, né? No fundo,
é tudo a mesma coisa, chegam todos ao mesmo lugar, a abordagem é a mesma. Mas aí ela vai nos trazer colocada de uma forma diferente, que é uma abordagem mais direcionada ao espiritismo, ao kardecismo. E eu acho que vai ser muito bom, a Marisa é excelente nas colocações dela, nos apresenta os assuntos sempre com muita clareza, muito bem. E aí vocês vão poder perceber essa questão do sofrimento de um outro ponto de vista, por um outro ângulo, né? Mas eu mais à frente, no outro programa, vou falar sobre o Sermão da Montanha. A Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos para tudo. A questão é que nós precisamos estar abertos ao entendimento, né? A perceber o que está escrito ali. E é como está na roda da vida. A gente muitas vezes lê a Bíblia imbuído do medo ou lê a Bíblia imbuído da confiança. Quando nós lemos imbuído da confiança, com o espírito da confiança, nós percebemos que tudo que nós precisamos fazer é ter fé, é confiar, né? E isso não acontece. As pessoas hoje em dia vão para a igreja, confiam, dizem que têm fé, rezam, mas saem dali para fora e dizem, eu não posso ir por aquele caminho porque ali é muito perigoso. Cadê a fé? Aí alguém vai dizer, não, mas aí é imprudência. Eu não sei se é imprudência, porque milhões de pessoas passam pelo outro caminho e não acontece nada. E uma ou duas passam e acontece alguma coisa, né? Enquanto milhares passaram e não aconteceu nada. Então, de repente, o problema não está no local, está na cabeça de quem passa, está na falta de fé de quem está passando, né? Então, é preciso ter essa coisa clara na cabeça, né? Parar de colocar o problema fora e tentar perguntar, será que o problema não está dentro? Né? Vamos ver como é que eu estou por dentro. Né? E isso é um processo demorado. Você perceber como você é por dentro é o que nós propomos aqui, é um processo difícil. Tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita força, muita disposição, mas compensa, porque à medida que você se purifica, tudo vai se purificando à sua volta, né? Bom, então, é exatamente esse processo que nos passa despercebido, isso que a gente falou, né? A ignorância nos cega para isso tudo e nós estamos o tempo todo tendo apego ou aversão por alguma coisa sem perceber, né? E na maioria das vezes nós estamos agindo por medo. E a gente começa agindo por medo, na maioria das vezes até por educação de criança, né? É uma tendência muito grande de se incutir medo nas crianças e isso vai se tornando um hábito. E quando o medo se torna um hábito, a pessoa começa a ter medo de tudo, porque quem está presente no corpo dela, na energia dela, é o medo. E medo é medo. E aí a pessoa tem medo disso, tem medo daquilo. Muitas vezes, ela tem medo e não sabe nem do que é. Simplesmente porque o que ela sabe sentir, o que ela aprendeu a sentir, e é medo. E é com isso que ela tem que trabalhar. É isso que ela tem que mudar, né? O medo é um motor. E ninguém pode ser feliz quando tem um motor desse ligado, impulsionando a sua vida, né? O motor de medo só pode gerar infelicidade. E ele cria como se fosse uma cortina, uma névoa densa entre nós e Deus. E a nossa fé fica uma fé só da boca para fora. O medo toma tão conta de nós que nós não conseguimos mais vivenciar essa fé, esse acreditar realmente que Deus é bom, que Deus é bom. Deus é infinitamente bom. Ele nunca faria nada ruim. Deus nunca nos incutiria alguma coisa ruim, uma doença, nada, né? Tudo isso surge para nós porque nós vivenciamos isso, porque é o que nós estamos atraindo para nós.
Quando você tem uma ação em desequilíbrio, você gera outra em desequilíbrio. Isso é um fluxo contínuo, né? Então, se nós começamos, né, a partir de agora, a colocar só energias positivas, a tentar nos aproximarmos mais do divino, tentarmos nos purificar cada vez mais, mesmo que nós tenhamos plantado sementes ruins e existam sementes, coisas ruins para nós colhermos, nós começamos a fazer uma transmutação, nós começamos a modificar a nossa vida, né? E mesmo esse estado que a gente começa a entrar, faz com que nós possamos colher as coisas ruins com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de confiança de que nós estamos mudando e que pode estar um pouco ruim agora, mas que vai mudar, né? Não adianta dizer, nossa, mas está tudo ruim e continuar pensando nas coisas ruins e aí vai continuar indefinidamente. Nós não vamos fazer um corte, não vamos fazer uma mudança, né? Então não é dizer, vou resolver para depois. Não, é começar agora, nesse minuto. É começar a fazer uma mudança, para que daqui a pouco nós já vamos ter resultados, né? E quanto mais força, quanto mais disposição nós formos a isso, mais rápido vão vir os resultados. E aí é como eu falei, de repente a gente começa ainda colhendo um resto das nossas plantações ruins, mas já colhemos com mais alegria, com mais disposição, né? O medo, ele gera uma falta de confiança em nós mesmos, que nós temos que ter, a consciência nos vai permitir ter capacidade de lidar com isso, né? Começar a ter confiança em nós mesmos. Nós não estamos tendo, vamos dizer, a confiança em nós mesmos, mas nós sabemos que é o medo que está nos incutindo isso. Então, temos como reagir a isso e modificar isso pela ação da vontade, né? A ignorância, né, esse processo todo de medo, vai estimular cada vez mais, né, esse processo de aversão ou apego, né? É mais ou menos... aversão e apego funciona mais ou menos quando, por exemplo, nós não temos o que nós desejamos. Se você não está num processo de equilíbrio, de desenvolvimento, você já entra num certo processo de raiva, não tenho o que desejo, não consigo o que eu quero, né? Quando nós não desejamos, isso é um outro item, quando nós não desejamos o que nós temos, enquanto muitos estão infelizes porque não têm o que querem, muitos estão infelizes porque não querem aquilo que têm, né? Quantas pessoas, muitas vezes, vocês veem, até casais, vocês veem que não querem mais estar juntos e ficam protelando aquilo, protelando. Uma outra possibilidade seria tentar mudar, né? Se não importa o outro, não é dizer, mas fulano não quer, não importa o outro. Muda você mesmo. À medida em que você consegue mudar, que você começa a fazer essa transição, o outro pode te acompanhar ou não. Se ele te acompanha, os dois conseguem resolver aquela questão. Se não, você vai continuar evoluindo e o outro vai ficar para trás, né? Mas não vão mais viver um processo de angústia juntos, né? E possivelmente o fato de você entrar nesse processo de evolução, mesmo que haja uma separação, o outro vai ter possibilidade, né, de se recuperar daquilo. Vai, vamos dizer, sofrer um baque, vai ter essa possibilidade. Se ele vai usar a possibilidade dele ou não, também já não é problema teu, é problema do outro, né? Uma outra possibilidade que nós temos é quando nós vemos ir embora o que nós queremos, né? E isso também é uma forma de aprendizado. Isso nos gera, né, apego ou aversão, sempre. Sempre nesses 4 itens que eu estou falando, sempre existe algum desses fatores predominantes. E a outra possibilidade é quando nós vemos chegar o que nós não queremos. E isso, muitas vezes, se você olhar para o teu passado,
A maioria de pessoas já vivenciou isso. E há um certo tempo quis muito, muito, muito alguma coisa. E aí aquilo veio. E na época que veio, como não veio imediatamente, quando vem, né, a pessoa já não quer mais. E muitas vezes aquilo é motivo de angústia, aquilo está chegando. Isso acontece muito. Por isso Richard Bach, mesmo que escreveu Fernão Capelo Gaivota, ele dizia num dos livros dele, não foi eu acho que foi, não sei se foi nas Aventuras do Messias Indeciso, em um dos livros dele, ele diz, cuidado com o que você pede a Deus, porque Deus dá. Então, é preciso ter cuidado, porque muitas vezes nós queremos uma coisa por volúpia, por inconsequência mesmo, né? Irresponsabilidade às vezes. E quando aquilo acontece, é um inferno, um verdadeiro inferno, né? Então, aí nós temos que assumir que plantamos uma semente errada e começar a fazer essa transformação. Parar de ter angústia pelo que foi e começar a plantar sementes boas agora, nesse momento, né? O começo nunca é amanhã, é agora, é sempre já, né? Porque esse é o momento, o aqui e agora é o único momento sobre o qual nós temos completo domínio, né? Isso é a consciência, é você estar presente no teu aqui e agora, nesse momento. Isso é a plena atenção, como o budismo chama, né? Você está atento ao que está te acontecendo agora, tá? E aí, em função daqueles 3 origens do sofrimento, você vai ter, como nós vimos, sempre 2 possibilidades. Ou você caminha em direção ao medo, ou você caminha em direção à confiança, né? E é exatamente essas 2 possibilidades que vão direcionar, né? Essas 2 possibilidades, elas vão se manifestar na nossa interação com o outro, né? E se nós não nos preparamos, né, com nós mesmos, o nosso convívio com o outro fica muito difícil. E acontece o que está acontecendo na maioria dos casos nos dias de hoje. Ele passa a ser um convívio superficial. Ele não é um convívio autêntico. Ele é um convívio moldado ou pelo que nos interessa, ou pelo como deveria ser, ou pelo como eu devo me comportar, ou pelo como eu devo falar, ou como eu devo ser, né? E não pelo como eu sou, né? O outro dificilmente me percebe como eu sou, não só porque eu não estou querendo ser quem eu sou, mas porque o outro também está fazendo a mesma coisa. Então, como ele também não está querendo ser quem ele é, ele tem muita dificuldade de perceber o outro como ele é. E quando você vê casos mais gritantes de pessoas que se assumem como são, né, sempre gera uma certa aversão na sociedade, porque lembra que eu poderia estar sendo o que eu sou e não estou, né? E as pessoas não gostam, que nem o rabo da raposa, a história que eu já contei para vocês. As pessoas não gostam que alguém lhes lembre que elas podem ser elas mesmas. É isso que é a nossa busca na nossa vida, né? Nos resgatarmos a nós mesmos, né? Bom, essas opções que nós temos de medo ou confiança, né, que vão fazer crescer ou diminuir o nosso sofrimento, a nossa dor. E elas vão direcionar uma das coisas que mais tem peso na nossa sociedade nos dias de hoje, que são as palavras. As palavras é a parte da interação que mais tem peso, né? E que mais tem propiciado desconfortos na nossa sociedade. Então eu vou contar uma história que é uma história já conhecida, mas que eu acho que é sempre bom relembrar, que é para vocês perceberem como a falta de consciência, como a falta da plena atenção pode provocar
coisas muito sérias. E a falta também desse conhecimento interior que vai nos propiciar tranquilidade, né? Vai nos propiciar um estado pacífico de harmonia, né? É a história do saco de penas. Uma pessoa... Uma pessoa ouviu um dia contar uma história, que nem aquela historinha que a gente contou no programa passado de Sócrates. Ela ouviu contar uma história sobre uma certa pessoa. E aí ela foi, né? Ou até mesmo ela ouviu contar história, ou foi um convívio que essa pessoa tinha com outra pessoa, e por algum motivo ela foi para uma outra pessoa e contou alguma coisa sobre essa pessoa que ela conhecia, né? E aquilo ali se espalhou como vento, né? A história foi embora, né? A pessoa que foi alvo daquilo ficou muito triste, porque aquelas coisas não eram verdades que a outra pessoa tinha contado, né? E as pessoas riam e julgavam essa pessoa pelo que tinham ouvido, né? Chegou uma hora que a pessoa que contou se arrependeu do que tinha feito. Pensou, nossa, eu não devia ter feito isso. Isso não foi uma coisa legal, não foi uma coisa certa o que eu fiz, né? E ela foi procurar um padre para se confessar. E perguntou para o padre o que ela podia fazer, né? Ela tinha feito aquilo, contado aquela história, e agora como é que ela consertava o que ela tinha feito, né? E o padre disse para ela, minha filha, você vai, enche um saco de penas, né? Vai lá na torre da igreja, solta esse saco e deixa as penas caírem todas. Depois você desce, recolhe as penas todas que você largou e aí você traz para mim de volta, né? E a pessoa fez o que o padre mandou, encheu um saco de penas, foi no alto da torre, deixou as penas todas caírem e depois desceu para recolher. Só que as penas tinham sido levadas pelo vento. Ela conseguiu recolher pouquíssimas penas. A maioria tinha voado, tinha ido embora, né? Eu trouxe uma imagem até para vocês aí, da imagem 5, né? E ela não conseguia mais recolher as penas que ela tinha, todas as penas, e a imagem seguinte, porque as penas tinham se dispersado, tinham ido embora, né? Essa metáfora nos dá bem ideia do poder das nossas palavras, né? As nossas palavras, né, são como as penas. Uma vez dita, tem a outra imagem, eu coloquei isso escrito. Palavras são como penas. Uma vez dita, não é mais possível recolhê-las. Então, é fundamental que exista essa consciência, exista essa percepção, exista essa plena atenção. Existe esse trabalho com a nossa própria ignorância para que nós possamos saber que palavras usar. Como dizia na nossa história anterior de Sócrates, se é uma verdade, se é útil, se é necessário, né? Então, é fundamental para isso que nós começamos a ter mais plena atenção nos nossos atos, para que nós possamos perceber que sementes estamos plantando, que palavras estamos dizendo, né? Quando algo assim acontece conosco, nós devemos perceber, vamos supor, a maioria das pessoas tem sempre alguma história para contar sobre isso, que se sente injustiçada com alguma coisa, né? E aí, o que fazer numa situação dessas? Não existe caminho melhor que confiar na providência divina, né? Eu falei antes, e falei no Sermão da Montanha, o que é nosso vem a nós, não tem como fugir disso, né? A questão é se nós estamos preparados para receber. Então, tudo que nós precisamos é ter um trabalho interior. E para isso possa correr, tem que haver o silêncio. Tanto o silêncio interno, como o silêncio externo. A pessoa ir atrás do outro para se vingar, ou falar, dizer muitas coisas, contar e recontar as histórias que aconteceram.
isso não vai levar a lugar nenhum. Isso só vai trazer mais prejuízo para a própria pessoa. Porque a pessoa que fez, ela já plantou as sementes ruins dela, ela vai colher o resultado daquilo. Nós não temos que nos preocupar com isso, porque não é preocupação nossa. Deus cuida disso, a justiça divina está aí para isso. O nosso trabalho é cuidarmos de nós mesmos. E para isso, nós não podemos remexer nessas coisas. Mas não é fazer silêncio para fora e continuar com isso na cabeça, não adianta nada. É o silêncio interno e externo. Isso é fundamental, né? Silenciar, esse silêncio que a gente está falando, não é um silêncio omisso, né? É um silêncio que nos permita olhar dentro de nós mesmos, percebemos que participação nós tivemos naquilo. Porque se aquilo de ruim aconteceu para nós, também é resultado de alguma coisa que nós plantamos, sem sombra de dúvida, senão não nos tinha acontecido a nós, né? Então nós temos que perceber o que nós temos que modificar em nós mesmos para que coisas assim não se repitam. Então há necessidade de um trabalho interno, um silêncio interno. Quem conseguir desenvolver silêncio interno, automaticamente não vai ter necessidade de se manifestar externamente, porque vai estar bem internamente, né? Vai estar se desenvolvendo internamente. O falar, a colocação externa, o contar história, o demonstrar raiva, isso tudo sempre é um extravasar de alguma coisa estar dentro e que não está mais cabendo lá dentro. Então, quando você começa a purificar o lado de dentro, o lado de fora automaticamente se purifica, né? O barulho que acontece fora é apenas um eco do que acontece do lado de dentro. É isso que nós estamos dizendo. Vocês vão entender melhor, eu vou passar um videozinho para vocês perceberem isso com clareza. Assim, quando silenciamos, né, a tempestade traz a bonança, né? As coisas se acalmam, né? Quando nós permitirmos que o verdadeiro silêncio aconteça dentro de nós. Agora tem que ter força de vontade, tem que ter muita dedicação. Você para, tenta não pensar naquilo, aquilo volta e você diz não, não quero. Aí aquilo volta, você diz não, não quero. Aquilo volta, você diz não, não quero, até uma hora que aquilo não vai voltar. Acreditem, é assim que funciona. Quanto tempo leva? Não sei. Para uns é muito rápido, para outros mais demorado. Para alguns assuntos é muito rápido, para outros assuntos é mais demorado. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada um de nós é uma individualidade, nós somos únicos no mundo. E cada assunto tem um peso maior ou menor dentro de cada um de nós. Então, esse tempo, o quanto isso vai me causar a necessidade de uma força de vontade maior ou uma dedicação maior, é uma coisa individual, por pessoa e também pelo assunto que é, né? Uma pessoa que tenha vários assuntos, por exemplo, com os quais não consegue lidar, né? O que vai acontecer? À medida que ela faz isso, que ela afugenta esses assuntos, uns vão embora mais rápidos, alguns já não voltam mais, continuam a voltar outros e ela continua no mesmo processo, né? Ela pode usar algum subterfúgio para ocupar a mente quando vê alguma coisa dessas, né? O budismo, existe uma linha do budismo que fala que o modo de você se auxiliar a estar sempre presente no momento presente é você repetir o que você está fazendo. Você, por exemplo, está lavando louça, né? Eu estou lavando louça, eu estou lavando louça, eu estou lavando louça. Aí você começa a lavar louça e começa a te vir aquela ideia, né, de alguém que te fez alguma coisa. E ali, se você já começou a se habituar a estar sempre consciente dos teus pensamentos, você vai perceber, né, você fica um tempo pensando naquilo e percebe.
E aí você diz, eu não quero isso. Vai embora, eu não quero esses pensamentos. E aí, se você tiver dificuldade em afastá-los, você começa a pensar, pode repetir para você mesmo, pode repetir alto, como você quiser. Eu estou lavando louça, eu estou lavando louça, eu estou lavando louça. E aí, é uma forma de você impedir que esses pensamentos voltem. Ou você pode começar a prestar atenção na sua respiração. Você começa a respirar e presta atenção e continua a fazer o que você está fazendo, né? Existem várias possibilidades. Eu mesma nos programas já ensinei várias possibilidades. O importante é que você perceba o que está acontecendo e afaste o que não é bem-vindo. Isso é fundamental. E fundamental também é você perceber se aquilo é bem-vindo ou não. Porque muitas pessoas, muitas mesmo, adquiriram o hábito de serem sofredoras. Então, vem aquele pensamento ruim e ela fica ali pensando naquilo e degustando aquele sofrimento. Isso acontece, não é pouco, tá? E não desprezem o que eu estou falando. Coloquem isso para cada um de vocês mesmos. Será que eu faço isso comigo mesmo também? Porque é uma possibilidade grande, grande. Há uma tendência muito grande das pessoas gostarem de se sentir vítimas. Muito grande. Eu fico impressionado como você percebe isso. Hoje em dia, assim, muitas pessoas. Às vezes a coisa é tão gritante que até na rua, numa fila, ou em alguma coisa que você escuta pessoas conversando, você percebe isso claramente. A necessidade que muitas pessoas têm de serem vítimas. Naturalmente, pessoas que foram muito humilhadas, de repente, isso é uma possibilidade, podem ser outras. Durante a sua vida, né, infância, adolescência, juventude, ou até mesmo em relacionamentos, elas fazem isso para justificar, elas começam a se sentir, vamos dizer, incompetentes, então elas acham que é um processo que ela faz para encobrir alguma coisa, ou seja, ela se sente incapaz, ela se sente incompetente no que faz e aí justifica com a incapacidade dela. Ela acha que isso vai fazer com que ninguém avalie a ação dela como uma ação de uma pessoa que não é competente, mas sim, não, coitada, ela está doente. Então, para essa pessoa fica mais fácil, né? Então, isso acontece demais. E muitas vezes é uma pessoa extremamente competente, é uma pessoa extremamente capaz, que por algum convívio ou alguma criação começou a se sentir incapaz, incompetente, né? Então, ela tem que ter coragem para fazer essa mudança. E dizer, não, se eu sou incompetente, eu vou ser incompetente enquanto eu não aprendo. Na hora que eu aprender, eu vou passar a ser competente. Ela tem que ter coragem para fazer essa mudança. E muitas vezes, na hora que faz, ela descobre, nossa, eu não sou incompetente, eu sou competente, né? E essa transição, mas essa transição exige disposição, exige coragem, né? Então tenhamos atenção para esse detalhe também, se nós realmente estamos querendo afugentar esses pensamentos, né? Então, o que nós estamos almejando, né, buscando? É o silêncio interno. Esse silêncio que vai nos permitir percebermos tudo o que está acontecendo à nossa volta. Esse silêncio interno é não deixar que o passado nem o futuro tome conta da nossa cabeça. É permitir que nós fiquemos vazios por dentro o suficiente para podermos perceber o que está à nossa volta. Estar em silêncio é estar totalmente preenchido pelo aqui e o agora, né? Porque o aqui e agora ele surge a cada momento, a cada milésimo de segundo, nós temos um agora novo, que só vai poder penetrar em nós se nós estivermos abertos a ele, né? Essa é a ideia, né? Abrir as portas e permitir que haja espaço lá dentro para que esse agora possa entrar e tomar posse, né? E aí, se nós fizermos isso, quando esse agora entra, a gente pode dizer, não é uma ação boa para eu fazer agora essa.
né? Eu não estou plantando uma semente boa, vamos modificar isso um pouco. Ou eu não devo dizer essa palavra nesse momento, vamos modificar as minhas palavras, ou vamos ficar em silêncio mesmo, né? Vai ser mais útil do que dizer uma palavra que não vai ser uma palavra positiva, não vai ser uma palavra de ajuda, vai ser uma palavra que vai piorar a situação e não melhorar, né? Uma palavra pode marcar uma pessoa para o resto da vida dela. Nós temos que perceber isso, né? E essa é a forma, né? O silêncio, então, quando eu falo em silêncio, é o caminho para a alma. Vamos então ver um videozinho para ter isso bem claro na nossa cabeça. Vocês viram no começo do filme, o barulho que acontece fora é apenas um eco daquilo que acontece dentro de nós. Quando alguma coisa fora de nós nos faz mal, nos incomoda, nos perturba, né? É sinal de que nós precisamos mudar alguma coisa, não fora de nós, mas dentro de nós. Alguma coisa dentro de nós precisa ser mudada. E aí o lado de fora muda junto, né? Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Lembramos a todos vocês, né, que quem tiver interesse na babosa do Frei Romano Água, é só entrar em contato conosco pelo telefone 2237-0720. A bebida já vem pronta para consumo, ela é feita com mel, com aloe vera, que é a babosa, e geleia real. Quem tiver interesse também no álcool gel higienizante, que vem com cápsulas da aloe vera, também é só entrar em contato pelo mesmo telefone, 2237-0720. Pode ser usado como álcool gel mesmo, mas sendo que, além de hidratar a pele, fazer um efeito de hidratação, pode ser usado em locais que existam problemas, que vai servir também num processo de cura daquele local para tratamento, né?
E também quem tiver necessidade do Lota, higienizador nasal, pode entrar em contato pelo mesmo telefone, 2237-0720. O Lota ele pode ser usado cotidianamente até, mas pode ser usado para quem tem problemas, esses problemas todos que estão aí, vários problemas sinusite, vários problemas de saúde. Quem não tem esses problemas, se usar pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana, que é o que eu pessoalmente faço, é excelente para manter as vias respiratórias limpas, é muito bom. A pessoa se sente bem melhor e elimina vários problemas. Bom, terminamos por hoje o nosso programa, contamos sempre com vocês. O nosso programa ao vivo é às sextas-feiras, à 13h, ou segundas-feiras, nós temos 2 reprises oficiais, segundas-feiras às 15h, às 15 horas, ou quarta-feira às 5 horas da tarde, às 17 horas. Vocês podem assistir o programa pela TV Vila Imperial, no canal 19 mesmo, ou no site da TV Vila Imperial, na internet. Vocês também podem assistir através do site da TV Vila Imperial. Quem quiser também tiver dispositivos móveis, podem assistir pela página do Facebook da TV Vila Imperial. Lá vocês podem assistir também através dos dispositivos móveis de vocês. O nosso programa, quem quiser ver programas antigos, né? Ou esse último programa, até a semana que vem, esse nosso programa de hoje, até a semana que vem, já está na nossa página do Facebook, e todos os nossos programas anteriores estão na nossa página do Facebook. Eu coloco um link do YouTube, né? E também pode ser visto no YouTube para quem quiser. Vocês podem curtir o nosso programa, a nossa página do Sintonizando Saúde no Facebook, e vão ter acesso a todas as nossas atualizações que nós colocamos sempre com as imagens, com as coisas que nós, não só o programa, mas as coisas que eu costumo colocar no decorrer do programa. Bem, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem para todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name, I'll be there in a hurry.